sejam bem-vindos. Começando mais uma live de aquecimento para a nossa jornada. Hoje para falarmos sobre separação conjugal, sobre divórcio, como que a gente pode orientar os pais para amenizarem aí todo esse sofrimento, todas essas questões que envolvem a separação conjugal, né? E o impacto disso na vida dos filhos. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Boa noite, Sônia. Está aqui todos os dias. Muito obrigada pelo carinho, pela parceria. Boa noite, Keiko. Seja bem-vinda. Então, hoje para a gente falar, nossas lives aí de aquecimento estão chegando ao fim, né? Para a gente começar aí com tudo a nossa jornada na próxima segunda-feira, essa jornada gratuita nesse curso com 4 aulas gratuitas para você que é psicólogo e quer aprender um método, uma estrutura para orientar aí aos pais, quer ter mais ferramentas, mais embasamento para trabalhar com os pais no consultório, né? A gente sabe o quanto é importante quando a gente trabalha com as crianças e com os adolescentes, o quanto é importante esse contato com os pais, né? Essa orientação, e que muitas vezes nos faltam esses recursos. Então, nessas lives aqui de aquecimento para o nosso curso, para a nossa jornada que começa na semana que vem. Então, eu estou trazendo aí bastante conteúdo para vocês, psicólogos, poderem aplicar nas sessões de vocês, tanto no atendimento ali nas orientações pontuais, no processo das crianças e dos adolescentes, quanto com um processo realmente com os pais, né? Porque hoje os pais já estão buscando muito essa orientação profissional para educar os filhos, porque como eu sempre falo, é preciso estudar para educar. Então é muito bacana ver que muitos pais já estão percebendo isso e já estão buscando profissionais para receberem aí essas orientações. E a gente vê que é uma área pouco explorada pelos psicólogos. A gente vê muitos educadores parentais, coaches parentais, mas psicólogos é ainda uma área pouco explorada por nós profissionais. Então é por isso que eu decidi compartilhar todo esse conteúdo, esse conhecimento com outros colegas psicólogos, para que a gente possa formar aí uma grande comunidade de psicólogos que encorajam pais, né? E aí hoje então, para a gente falar sobre filhos e a separação conjugal, como orientar os pais, né? Eu acho que algo muito importante que a gente sempre tem que deixar claro é que essa relação dos pais, ela tem uma influência direta na saúde emocional da criança, né? Quando os pais eles se tratam com hostilidade, com desprezo, né? Quando não tem uma harmonia ali na vida do casal, que os filhos sofrem, né? Isso reflete nessa vida, no desenvolvimento dos filhos. Muitos casais que estão passando por conflitos no casamento, eles temem a separação por conta dos filhos, né? Eu já recebi algumas mães, principalmente, que me procuraram assim: Aline, eu não quero mais manter o meu casamento, mas eu tenho que fazer isso, levar meu casamento adiante por conta dos meus filhos, eu não quero que eles cresçam em um lar desestruturado, né? Então, muitos têm essa preocupação, né? De se desfazerem ali do casamento pensando nos filhos. Mas o que os estudos apontam é que um casamento ruim, ele é mais prejudicial para a criança, para os filhos, do que o divórcio, né? Então, viver ali naquele ambiente com muitos conflitos, com esses
essa hostilidade, essa agressividade, né, essas brigas entre os pais é muito pior para a criança, para o desenvolvimento dela, do que essa separação de fato, né? Então isso é muito importante para que a gente possa orientar aos pais que nos procuram com esses dilemas, né, de como ajudá-los nesse processo de separação, para que isso seja feito da forma menos dolorosa possível, né, para todas as partes ali. Então, acho que algumas dicas, assim, algumas orientações que nós podemos dar aos pais é quanto aos fatos, né, com relação aos efeitos negativos dos conflitos conjugais que os conflitos conjugais podem gerar na vida dos filhos, né? Então, a gente percebe alguns estudos, principalmente de John Gottman, que ele pesquisou por muitos anos ali as famílias, o que levava um casamento ao sucesso ou ao fracasso, né? Um psicólogo americano que pesquisou por muito tempo, ele tinha o laboratório da família. Então, esses foram alguns dados que ele levantou ao longo dos anos, né? Quando as crianças que viviam em uma família que o casal tinha muitos conflitos, elas apresentavam um comportamento antissocial e agressivo com os colegas. Então, da mesma forma que eles viam os pais se relacionando, se tratando ali com essa agressividade, com essa competitividade, muitas vezes, eles refletiam isso no relacionamento com os amigos, né, nas amizades. Essas crianças também tinham dificuldade para regular as emoções, então não conseguiam ter uma regulação emocional. Tinham dificuldade de concentração, né, muitas vezes por ficarem preocupados com esses conflitos, pensando no que pode acontecer com os pais, com a família. Eles apresentam dificuldade para se concentrar ali nos estudos, na atividade que está fazendo. Tem dificuldade para se acalmar quando estão aflitos, então dificuldade nessa autorregulação, nesse autocontrole, né, em voltar para o seu estado de equilíbrio, de tranquilidade, depois que eles, né, estão ali com essa raiva, com medo, né? São crianças que vivem mais em sinal de alerta. Tem também uma queda na imunidade, então os estudos apontam que essas crianças que vivem nesses lares onde tem muitos conflitos entre os pais, eles tendem a ficar mais doentes, assim, gripes, resfriados, né? Eles têm uma imunidade mais baixa. Tem uma elevação do estresse, então como eles estão nesse sinal de alerta, né, com muito mais frequência, nessa tensão do que pode acontecer, vai sendo liberado o hormônio ali do estresse e isso gera então essa elevação. São crianças que ficam mais arredias, mais estressadas, mais explosivas, né? Também tem um comportamento de introspecção. Então, né, dependendo do temperamento ali da criança, ela fica mais fechada, mais distante socialmente, né, mais quietinha ali. Tem uma baixa autoestima. Muitas vezes as crianças se sentem culpadas pelos conflitos dos pais, né, por não saberem ali o que está acontecendo. A criança, o Rudolf Dreikor sempre diz, né, que as crianças são ótimas observadoras e péssimas intérpretes. Então, formando ali a nossa lógica pessoal, desde quando a gente nasce, a criança está observando tudo o que acontece ao redor. E por não entender o que está acontecendo, ela vai fazendo as suas interpretações equivocadas, né? Ela vai tendo as suas percepções a partir daquilo e vai formando essas crenças que podem fazer com que elas então se sintam culpadas pelo conflito ali que elas estão presenciando. E isso também pode levar então ao desencorajamento. E o Rudolf Dreikor também dizia que uma criança mal comportada é uma criança desencorajada. Então, o desencorajamento, né, a criança que não está se sentindo
aceita, amada, pertencente àquela família ali, ela tende a ter mau comportamento. Então, são crianças que vão dar mais problemas comportamentais, né? Por isso que a gente sempre precisa olhar para todo esse contexto que a criança está inserida. Muitas vezes essas crianças chegam para a gente no consultório com queixas comportamentais, e se a gente não olha para essa família, para esse contexto em que ela está inserida, a gente fica só tratando dos sintomas e não da causa, né? Então, por isso que eu acho tão efetivo esse nosso trabalho com os pais, né? Quando no programa do Encorajando Pais, que é o programa que eu ensino outros psicólogos a usarem através do curso, do meu curso online para psicólogos, né, Encorajando Pais, Práticas Clínicas para o Atendimento Parental. Uma das sessões que a gente trabalha com esses pais é a Roda da Vida, onde a gente vai conversar sobre diversas áreas da vida desse pai, dessa mãe, como que está esse alinhamento, para que eles possam, para a gente ter esse panorama, então, de todo o sistema familiar da criança, né? Quando essas crianças veem os seus pais brigando, elas ficam aflitas, né? Porque elas não conseguem entender ali o que está acontecendo, se sentem, então, como eu falei, culpadas, ficam preocupadas com a situação. E até mesmo esses mesmos estudos do John Gottman, eles identificaram que até mesmo bebês, quando eles ouvem, né, brigas entre os pais, eles têm uma resposta fisiológica também que eleva ali o estresse, e aí eles respondem a essa situação, esse conflito dos pais, reagindo com agitação, com choro, né? Então, mesmo os bebês ali, eles já são capazes de perceber, e eles também já estão formando a lógica pessoal deles, né? E aí algumas atitudes, então, que os pais podem ter para minimizar os efeitos negativos desses conflitos na vida dos filhos, né? É importante que os pais entendam que os conflitos fazem parte da vida de todo casal, né? Acho que todo casal é natural que tenham ali as suas diferenças, como eu falei nas lives anteriores, né? Quando a gente, na live de segunda, da conjugalidade, né? Cada um chega com a sua bagagem, com a sua história de vida, com a sua perspectiva, com a sua lógica pessoal, e aí quando vão unir essas bagagens, né, e partilhar essa vida, é normal que tenham conflitos, né? Porque cada um tem a sua individualidade, o seu modo de agir e de pensar. Então, é natural que os conflitos existam, né? E quando a gente tenta evitar esses conflitos, é aí que dá problema também, né? Então, os casais, eles precisam aprender, na verdade, a expressar abertamente essas diferenças e trabalhá-las, para que então tenham um relacionamento feliz em longo prazo. Não é evitar os conflitos, né? E sim trabalhar para amenizar essas situações, né? E aí, quando as crianças então presenciam algum conflito entre os pais, é importante também que depois ela veja essa reparação, né? Que ela veja ali que houve uma conversa respeitosa, que eles chegaram ao entendimento, que está tudo bem, né? Porque isso modela para essa criança, ensina para ela em longo prazo que, ok, os conflitos fazem parte da vida e que a gente pode chegar juntos numa solução de uma maneira respeitosa, gentil e firme, né? Tenha essa comunicação para chegar nesse entendimento. Então, da mesma forma, né, se ela presenciou o conflito, é importante que ela presencie essa reparação. Assim como é importante que o casal discuta sobre os seus sentimentos, né, desagradáveis, converse abertamente sobre os problemas e enfrente os seus conflitos, né? Fugir deles não é a melhor solução, né? E a gente vê que muitos casais acabam, por falta de habilidade de comunicação,
de saber ouvir, de negociação, né, de empatia ali, muitos casais acabam evitando os conflitos ao máximo, não tem conversas difíceis, até que chega um dia em que, né, uma coisinha explode, né, e aí leva à separação ali, ao divórcio. Só que, na verdade, o que a gente pode auxiliar esses pais é nessa manutenção do relacionamento, né, em longo prazo, porque as mesmas habilidades que eles precisam desenvolver para educar os filhos, elas também são benéficas para a vida conjugal, né? Acho que na live de segunda eu até comentei que os meus clientes brincam às vezes comigo assim: ah, Aline, você enganou a gente, isso aqui é terapia de casal, não é para falar da educação dos filhos, né? Porque não tem como. A gente somos únicos ali, né? E a gente, que os nossos aprendizados a gente vai levando para todas as relações. Por isso que a gente fala, né, de uma parentalidade encorajadora. Na verdade é uma filosofia de vida, é um olhar que a gente pode ter para todas as relações todos os sistemas que a gente está incluído, né? Então, essas questões que fazem os filhos sofrerem, elas são as mesmas que acabam com o casamento. E se os pais, mesmo que estejam em processo de separação, eles puderem se esforçar para se comunicarem melhor, será muito mais vantajoso para todos, inclusive para as crianças, né? Então, quando eles aprendem essas habilidades de comunicação, quando eles conseguem chegar num consenso e terem conversas amigáveis e respeitosas, todos saem ganhando, né? E aí, principalmente num processo de separação, de divórcio, que existem ali uma série de feridas, né? Uma série de mágoas e outras situações envolvidas, é muito importante, e aí até contar com a ajuda de um profissional para mediar toda essa situação, né? Então, algumas orientações aqui que nós podemos usar para compartilhar com os pais, né? Então, orientações para a gente usar com os pais. É muito importante que eles não usem os filhos como uma arma nos conflitos, né? Quando eles estão com raiva, né, por conta do divórcio, às vezes uma traição, às vezes o relacionamento que se desgastou porque não teve essa manutenção e tudo mais, quando os pais com raiva um do outro, eles podem tentar se ferirem ali mutuamente às custas dos sentimentos da criança, né, do filho, usam o filho ali para gerar essa arma ali para provocar um ao outro, né? E quando os pais têm esse hábito de envolver os filhos nas suas desavenças ali, nos seus conflitos, a criança ela pode se sentir responsável pelo conflito familiar. E essa é uma coisa muito grande, né? Imagina uma criança, às vezes crianças pequenas, que se veem ali no meio daquele conflito entre o pai e a mãe. Aquilo é muito grande, é muito pesado para ela assumir essa responsabilidade, né? Então, e isso leva, como eu falei já anteriormente, ela a se sentir culpada, impotente, desanimada, né? Então, isso é muito importante, que os pais tenham esse discernimento, né? De não envolverem os filhos nos conflitos entre eles. E aí também não permitir que o filho assuma um papel de mediador. O filho, né, a gente vê muitas vezes quando as reações das crianças, né, quando os pais começam a ter algum conflito, eu já recebi assim muitos pais que falavam assim: quando a gente começa a brigar, ele vem, pega a minha mão e a mão dela e quer que a gente dê a mão e dê um beijo, né? Ou ele vem, põe a mão no ouvido assim para tampar e fala para a gente parar de brigar. Ou se ele percebe que tem alguma situação estranha, já vem fazer perguntas ou mudar o nosso foco. Então, olha o peso para essa criança, né? Ela assumir esse papel de mediadora
e se sentir responsável por ajudar os pais a se relacionarem bem, né? Isso é muito pesado para ela, né? Então a gente sempre, ontem a gente falou dos papéis, né? De cada um assumir o seu papel, e aqui também é importante, né? Os pais é quem cuida dos filhos, né? E não o contrário. Então, para não ter essa inversão de papéis, são os pais que cuidam dos filhos e não os filhos que cuidam dos pais, né? Então é importante que cada um assuma o seu papel dentro da família, e por isso que é importante que os pais sempre mostrem para esses filhos que não é responsabilidade deles cuidar, não é responsabilidade do filho cuidar dos pais, né? Deixar esse limite bem claro, bem estabelecido, né? E quando tiver a criança presenciar ali um conflito e quiser se intrometer e mediar aquela situação, os pais podem falar: filho, isso aqui é coisa de adulto, a gente está conversando e a gente vai resolver a situação. E aí tenta, né, tirar a criança de cena, algo assim, e depois que tudo passar, que estiverem mais calmos, é importante que os pais tenham, então, né, como eu falei antes, essa reparação, que mostrem para os filhos que ficou tudo bem, no caso, ou que converse: filho, eu imagino que você está se sentindo preocupado, que você ficou triste porque você viu o papai e a mamãe brigando, e às vezes os adultos fazem isso, mas vai ficar tudo bem, nós estamos fazendo o nosso melhor para que a nossa família fique bem, né? Tenham essas conversas ali, sempre validando esse sentimento da criança e passando essa segurança, né? Falando: olha, a gente vai chegar numa solução, e aí se essa solução for o divórcio, né, for a separação de fato, já pode ir comunicando, né? A gente vai passar por algumas mudanças aqui na família, nós decidimos morar em casas separadas, vamos viver uma vida, a mamãe aqui, o papai lá, e aí algumas coisas vão mudar, mas você não é culpado por isso, você não é responsável por isso. E assim que a gente tiver mais informações, a gente vai conversando a respeito, né? Então, ter sempre esse canal de comunicação aberto ali com a criança é importante, né? E explicar para ela o que está acontecendo. Muitos casais, eles evitam conflitos na frente dos filhos, mas o relacionamento deles não é bom, né? Não tem ali um bom relacionamento. E aí a criança só vê eles, aquela fachada, né, dos pais se dando bem, até que um dia eles decidem se separar, então aquilo desmorona, né? O mundo daquela criança desmorona. E isso, então é sempre importante a criança estar a par. Ela não precisa presenciar o conflito, mas é importante que ela saiba o que está acontecendo ali, né? Então, porque ela sente, né, um ambiente em que a família não está funcionando bem, um ambiente em que o casal não está feliz, fica um ambiente pesado. Então, a energia ali, a gente sente aquele peso. A criança sente que tem alguma coisa de errado, então é importante sempre que os pais possam comunicar isso para ela, né? Conversarem ali. E outro ponto importante e fundamental que a gente precisa sempre reforçar com os pais é que eles não usem o filho como um pombo-correio, né? É muito prejudicial para a criança quando ela se vê nesse fogo cruzado, nessa situação de ter que levar mensagens de um para o outro, né? E às vezes transmitir essas mensagens que os próprios adultos não têm coragem de dizer. E aí vão lá e pedem para a criança falar aquilo, né? Isso é muito prejudicial para eles. E eu sei que muitas vezes nós psicólogos sabemos desses prejuízos porque a gente estudou, né? Nós temos aí pelo menos 5 anos de faculdade estudando sobre desenvolvimento infantil, sobre as emoções, né? Uma série de coisas.
mas os pais não têm esse conhecimento. Então eu vejo que eles nem fazem por mal, né? Mas é por uma falta de informação mesmo, né? De não terem essa consciência dessa dimensão do que aquela atitude pode gerar na vida dos filhos, né? Então muitos pais que têm atitudes como essa que eu venho falando aqui, é muito por falta de consciência também, né? Porque se eles soubessem o impacto disso na vida, no desenvolvimento dos filhos, certamente eles poderiam buscar outras alternativas mais eficazes e mais respeitosas, né? Então é importante também que a gente sempre oriente os pais quanto a isso, de não usarem as crianças como pombo-correio, e também não pedir para as crianças guardar segredos, né? Então, não conta nada para sua mãe, né? Ou não conta nada para o seu pai. Esses segredos assim geram na criança, passam para ela a mensagem de que não precisa ser sincero em seus relacionamentos, que ela não pode confiar naquele adulto, né? Ou ela vai se sentir mal por ter que guardar um segredo de alguma situação que está gerando um desconforto para ela. Então são orientações assim básicas e que a gente sempre precisa reforçar com os pais que estão passando por esse processo, né? Porque muitas vezes eles fazem sem consciência mesmo, né? E aí eu já comentei também de falar para avisar a criança, né, quando o conflito estiver resolvido. Então, da mesma forma que elas ficam aflitas quando elas presenciam as brigas, elas se tranquilizam ao saber que os pais se entenderam, né? E aí esse conteúdo emocional é importante, não é falar para querer só mais uma vez vestir aquela armadura e falar que está tudo bem quando não está, né? Então pedir desculpas ainda com raiva, ou falar que está tudo bem, mas não fica ainda aquele clima hostil, né? Então as crianças sentem tudo isso, elas são ótimas observadoras, péssimas intérpretes, então elas estão sempre ligadas a tudo que está acontecendo. E é importante, quanto menor a criança, mais ações concretas ela precisa, né? Então, quando a situação realmente ficou tudo bem, ter aquela conversa reparadora, explicar um pouquinho, né, numa linguagem que a criança entenda, e demonstrar ali através de um gesto afetuoso, né, um beijo, um abraço, demonstrar para a criança que vocês, né, que os pais ali estão bem e que já resolveram a situação, né, para ensinar em longo prazo que os conflitos acontecem e que vocês são capazes, né, os pais são capazes de resolvê-los. Num processo de separação dos pais, é importante que eles também busquem criar ali uma rede de apoio emocional para esse filho, né? Principalmente na adolescência, é normal que os adolescentes tenham esse distanciamento. Se tem muitos conflitos em casa, se o ambiente em casa não está legal, esse adolescente vai buscar a família dos amigos, vai buscar ali outra rede de apoio para ter ali um acolhimento, né? Então, conversar, é importante que os pais sempre conversem. Muitos pais têm, às vezes, vergonha, né, preconceito de compartilhar o que eles estão vivendo ali, esses conflitos, mas é importante que pelo menos com as pessoas próximas, que a criança também tem contato, é importante que compartilhem essa situação com essas outras pessoas, para que essas outras pessoas possam acolher melhor essa criança ou esse adolescente, porque muitas vezes eles apresentam essas alterações de comportamento, né? Mudanças ali no comportamento, ficam mais agressivos, mais introspectivos, mais respondões, né? Tem ali algumas mudanças no comportamento. E se
as pessoas ou a escola, né, ou os amigos ali não sabem o que está acontecendo, eles vão reagir ali de uma forma também que não vai gerar esse acolhimento, né? Então é importante sempre que todos estejam a par da situação, criando então essa rede emocional para a criança, né? Um outro ponto daí envolvendo essa separação dos pais é que eles não briguem pelos filhos, né? Isso a gente vê muito acontecendo, principalmente nessa disputa de guardas, né, e tudo mais. Eu sei que é uma situação muito difícil, mas quanto mais informações a gente puder compartilhar com os pais para orientá-los melhor, né? Então, não brigar com os filhos, porque o filho, ele quer poder amar tanto o pai quanto a mãe, né? Pedir para ele escolher um ou outro é a pior coisa que tem, né? Porque isso, a criança não tem que fazer essa escolha, né? Então, fazer esses acordos razoáveis, ouvir a opinião da criança, o que ela está pensando e sentindo, né, dessa nova rotina que vai ser estabelecida, o que ela pensa acerca de tudo isso. Se a criança for um pouco maior, de repente perguntar para ela como que ela gostaria que essa rotina acontecesse, né, de passar de repente os dias na casa de um, o final de semana na casa do outro, né? Envolver ali a criança nessas decisões é importante, né? E aí é mais fácil então para a criança dela se sentir livre, se ela se sentir livre para amar tanto o pai quanto a mãe, quanto um parceiro, né, que vier depois num outro relacionamento, do que ela ter que escolher um só, né? Isso traz um conflito interno muito grande para ela. Então, evitar aí, né, essa briga pelos filhos é importante. Um outro fator importante que daí nós psicólogos podemos, né, contribuir muito com os pais nesse processo é com relação à disponibilidade emocional, né? O processo de separação, ele é muito doloroso para todos, né? Tanto para os adultos quanto para as crianças. E é difícil que os pais estejam, né, até por vivenciarem todo esse processo de luto, né, por essa separação, por esse divórcio, é difícil que eles estejam emocionalmente disponíveis para acolher essas questões das crianças, né, dos filhos. Então é importante que eles busquem ajuda nesse sentido também, né? Nós podemos muito contribuir com esse processo para que ele seja menos doloroso, para que esse pai e essa mãe fiquem disponíveis emocionalmente para acolher esse filho, para poder conversar, né? Às vezes as crianças têm muitas dúvidas ali quanto a como vai ficar a vida delas. E agora, eu vou ter 2 casas, eu não vou mais ver meu pai todo dia, com quem que eu vou ficar, quem vai me levar na atividade, na escola, como que essa rotina vai ficar. Então as crianças têm muitas dúvidas ali. E é importante que esses pais estejam emocionalmente disponíveis para acolher todas essas dúvidas, para conversar ali sobre todas essas questões com o filho, né? Para que ele possa ter esse canal de comunicação aberto, né? E aí depois que passa então esse processo da separação, leva-se um tempo, né? Esse processo de divórcio, ele não acaba quando se assinam os papéis, né? Toda essa reorganização na estrutura familiar, ela continua por muito tempo, né? Todo esse realinhamento aí. Então, às vezes ficam também aí quando surgem novos parceiros, né? Então a mãe ou o pai tem uma outra pessoa, e muitas vezes nessa ânsia, nessa insegurança até dos pais de que esse parceiro e essa parceira sejam aceitos, eles querem impor isso aos filhos, né? Querem que
forçam ali a barra até, né, em algumas situações. Então é importante que a gente fale com esses pais para que eles respeitem o tempo da criança, para que respeitem ali, né? Não queira já apresentar alguém de cara e queira que a criança ou adolescente já ame essa pessoa, né? Já se dê super bem com ela. Isso não vai acontecer, né? Então é esse processo de conquista, né? No dia a dia ali, que é um outro relacionamento que vai se formando. Pode ser muito difícil para as crianças verem o seu pai ou a sua mãe com uma outra pessoa que não seja o seu pai e a sua mãe, né? Então, nessas novas configurações, isso vai... É preciso paciência, é preciso investir um tempo ali nisso. E aí é importante também que esse pai e essa mãe que tem um novo relacionamento reserve um momento para estar a sós com o filho, né? Para que tenha programas ali só o pai e o filho, a mãe e o filho, sem incluir esse novo parceiro o tempo todo, né? Isso é muito importante para a criança perceber ali que ela tem o espaço dela, que a relação com o pai, a relação com a mãe, ela continua independente das configurações e das pessoas que aparecerem na vida deles, né? Deixa eu ver aqui, acho que tem uma pergunta aqui. É verdade, os pais ficam fragmentados e fragilizados, e como estar bem e disponível sem estarem bem? Como cuidar se estão precisando de cuidado? Exatamente, ele precisa dessa ajuda, né? Dessa busca ali por um acompanhamento psicológico que seja, mas buscar esse autoconhecimento, vivenciar esse luto, né, pela separação, às vezes quando não é algo que os dois de comum acordo, né, essa separação, então sempre tem ali uma ferida, sempre tem mágoas envolvidas, então poder cuidar disso para acolher melhor as demandas dos filhos também, né? E através desse processo de acolhimento das suas questões, de entender a sua frustração, a sua decepção, a sua mágoa, né? Tudo isso é importante ali, esse acolhimento para você estar bem, para acolher essa questão dos filhos, né? E aí o que muitas vezes o que acontece é que os pais passam por cima e ficam focados só na raiva, na vingança, no prejudicar ao outro e não acolhem todos esses sentimentos, não tentam compreender todo esse processo que envolve o rompimento, né, dessa relação. A Natália perguntou a partir de quantos anos deve-se conversar com a criança sobre a separação. Desde de pequeno, assim, a gente já pode conversar com as crianças e aí vai adaptando a linguagem, né? De entender ali o que a criança já pode, de acordo com o que ela vai perguntando, né? A criança vai dando esses sinais, assim. Mas desde pequenininho, um bebê, você já consegue conversar com ele, né? Explicar, falar um pouco dos seus sentimentos para o bebê, aí a criança ir explicando, né? A criança de 1 ano e meio, às vezes quando é bebezinho não tem essa alternância de casas, né? Mas quando é um pouco maior que já começa a alternar, mostrar, hoje tem muitos livrinhos infantis, tem desenhos no YouTube que falam sobre esse processo, né? Então conversar ali e sempre deixar muito claro para a criança que é o pai e a mãe enquanto casal que estão se separando, né? Mas que tanto um quanto o outro continuará sendo sempre pai e mãe dessa criança, né? Essa relação de pai e mãe, ela é eterna, né? Não tem essa quebra ali, mas o que é a separação, ela é do casal, né? E aí entra então um outro ponto fundamental para a gente sempre conversar com os pais também com relação à alienação parental, né? Isso é muito comum quando tem os divórcios, essas separações que envolvem
mágoa, né? Envolvem ali uma série de feridas emocionais desses pais e que eles acabam usando a criança para prejudicar o outro, né? Então, é muito importante que os pais não falem mal um do outro na frente dos filhos, né? Independente da atitude da outra pessoa, né? Desse pai, dessa mãe, desse casal do conjugal, né? Eles, independente da atitude de um e de outro, eles vão sempre continuar sendo pai e mãe dessa criança. Então, é importante que os casais resistam a essa tentação, né, de buscar vingança por intermédio das crianças, porque a alienação parental ela é extremamente prejudicial para o desenvolvimento emocional, para o desenvolvimento cognitivo, social da criança. Em longo prazo, isso gera muitos prejuízos para ela, né? E a alienação parental também, ela pode acabar se voltando contra o próprio pai ou a própria mãe que praticou a alienação, porque a criança vai crescer e ela vai ter essa percepção ali. Às vezes ela, enquanto é criança, ela vai ser manipulada, ela vai aceitar, né? Mas quando ela crescer e tiver um entendimento e que ela for buscar essa verdade, buscar resgatar esse vínculo com o parente, né, com o pai ou a mãe que havia sido rompido, ela vai entender ali que tem toda a situação, que não foi bem aquilo que aquela mãe ou que aquele pai contou. E isso pode se voltar, então, contra eles, né? Então, é muito importante que os pais respeitem, busquem ajuda, né, profissional que seja, para que evitem esse tipo de situação, né, de alienação parental. Isso é crime até, né? Porque quando os pais eles conseguem lidar com essa separação de uma forma eficaz, os filhos se saem melhor, tanto sobre o ponto de vista social, acadêmico, emocional, né? Então não é a situação em si, né? Se é o divórcio, não é o divórcio em si, a separação em si, mas é a maneira como os adultos lidam com essa situação que vai influenciar, que vai impactar nesse desenvolvimento da criança. E se os adultos conseguem ter ajuda, ter esse respaldo, desenvolver essas habilidades de comunicação principalmente, porque ela é a base, né? Eu venho falando isso em todas as lives, quando a gente fala das questões familiares, o principal fator ali que influencia é a comunicação. Então, quando os adultos conseguem manter essa boa comunicação e fazer essa separação de uma forma amigável, todos saem ganhando, e principalmente as crianças, né? Então, quando há diálogo, respeito, conexão, as crianças aprendem a lidar, elas aprendem que podem lidar com qualquer circunstância na vida e com coragem e otimismo, né? Elas percebem que sim, os desafios existem, mas que elas são capazes de lidar melhor com essas situações, que elas têm coragem, têm otimismo para lidar com tudo isso, né? E o nosso papel, então, enquanto psicólogos, é de encorajar esses pais, né? Por isso que o nome do projeto aí, do programa, é Encorajando Pais. O nosso trabalho é sempre esse, de encorajar, de incentivar esses pais a agirem com o coração, a se tornarem a melhor versão de si mesmos, para que eles desenvolvam então as suas habilidades e consigam administrar esses conflitos de uma maneira mais respeitosa e efetiva, né? Tem aqui, Natália, alguns livros. Eu tenho 2 livrinhos aqui, é que eu esqueci de pegá-los, mas depois eu faço uns stories mostrando eles aqui. Um deles se chama Terapia do Conto. É um livro infantil bem bonitinho, assim, e aí nele tem várias historinhas. Uma das historinhas fala das 2 casas de Clara,
Então é com bichinhos, né? As historinhas desse livro são bichinhos, então eu acho que ela é uma avestruz e ela conta um pouquinho fala um pouquinho dessas duas casas, que o papai saiu de casa, como que ia ser, traz algumas preocupações dela e como lidaram com a situação. Esse é um livrinho bem bacana, ele aborda diversos temas e um deles é a separação, né, o divórcio. Tem um outro que chama A Casa Caiu, e aí é muito legal também, ele fala sobre essa criança que viu ali os pais se separando, viu ali os conflitos, então mostra bastante esses pensamentos, traz ali algumas dicas de como lidar com a situação. É bem legal, eu vou postar os dois nos stories daqui a pouquinho, depois que a gente terminar a live, tá? E de filme, eu acho que não estou me lembrando de nenhum nesse momento. Se alguém tiver e quiser compartilhar aqui nos comentários alguma dica, fiquem à vontade. Aí a gente enriquece ainda mais esse nosso encontro, né? Mas eu vou dar uma pesquisada também e depois, se eu descobrir, se eu lembrar de algum, eu falo. Mas eu sei que tem vários desenhinhos, assim, às vezes se colocar no YouTube, né, como falar de divórcio para as crianças, algo assim, vai aparecer alguns desenhinhos. Eu acho que o fundamental é isso, é tratar com respeito, é passar essa segurança para a criança, para que ela entenda que a rotina sim vai ser alterada, e aí é importante também que a gente possa orientar os pais a, sempre que possível, tentar manter a rotina da criança, né, que ela se altere o menos possível, para que não seja muita informação. Então acho que são questões aí bem importantes para a gente ir trabalhando com as famílias, né? Espero que vocês tenham gostado então desse tema de hoje, do nosso bate-papo. Espero ter contribuído com os pais e as mães que estão aqui assistindo, com os psicólogos, para levarem essas informações para o trabalho de vocês também. E amanhã a gente se encontra para mais uma live de aquecimento. Se você ainda não se inscreveu na jornada, é só acessar o link que está aqui no perfil ou aqui abaixo nos comentários para quem está assistindo a reprise pelo YouTube, ou acessar jornada.encorajandopais.com.br. Semana que vem a gente começa e vai ser muito, muito bacana. O tema da nossa live de amanhã é como conciliar a criação dos filhos e a vida profissional. Acho que é um tema bem importante também aí, para a gente ajudar os pais nesse equilíbrio, né? E é isso. Muito bom ter vocês aqui. Gratidão pela presença, pela participação, os comentários. E a gente se vê amanhã, então. Um beijo.